Olá pessoal, aqui Rafael da Infinite Educational e esta é uma das primeiras lives que a gente está fazendo diretamente no canal do YouTube. Então é uma live onde posteriormente outras pessoas vão poder acessar, vai ficar guardada no nosso canal, vai ficar salva dentro do canal e a gente vai procurar fazer uma agenda para ter uma recorrência desse tipo de ação. Algumas dessas lives a gente vai convidar também pessoas, outras de mercado, pessoas que são extremamente importantes para que a gente possa trazer como convidados, discutir alguns assuntos, todos relacionados à gestão voltada para o mercado de saúde, para os profissionais de saúde. E o tema que a gente escolheu para trazer nesta primeira live é um tema das tendências do mercado de saúde. Então, na verdade, as tendências, os desenhos de cenários são sempre extremamente desafiadores. Claro que a gente tem o costume de olhar para trás. A gente muitas vezes olha o que aconteceu, faz um olhar retrospectivo e fica procurando enxergar, ver alguns movimentos que aconteceram. Mas é um exercício fundamental para todos nós tentarmos compreender o cenário que está se formando na saúde e avaliar as tendências. Então, essa vai ser uma live curta, não vai ser uma live em que eu vou me estender, a gente vai deixar para fazer lives mais longas quando a gente tiver convidados junto com a gente, mas eu gostaria de lembrar vocês, para quem não conhece, vamos apresentar, para quem já conhece, vamos lembrar de duas ferramentas que a gente usa para fazer essa análise de cenários. Então, vou puxar aqui para vocês a primeira dessas ferramentas, ok? Então, a primeira ferramenta está aparecendo na tela de vocês, é a famosa 5 forças de Michael Porter. Então, o que significam essas forças, o que significa essa ferramenta? Então, aqui no centro, a gente tem a rivalidade entre os concorrentes. Na horizontal, a ameaça de entrantes e de produtos substitutos, e na vertical, a ameaça do poder de barganha dos fornecedores e dos nossos próprios clientes. Vamos conversar um pouquinho sobre como essa ferramenta nos ajuda a avaliar cenários e ver tendências na área de saúde. Primeiro, vamos começar com o elemento central das 5 forças de Michael Porter. Então aí na tela de vocês, a rivalidade entre concorrentes. Então, vamos lá. Todo mundo, todos nós que trabalhamos ou que temos uma empresa, nós não estamos sozinhos, claro. Então, uma primeira análise de tendências que a gente verifica é com relação aos nossos concorrentes, A rivalidade entre os concorrentes. E vale a pena dizer para vocês que o estudo dos concorrentes, eu diria até que a proximidade com os concorrentes não necessariamente tem uma conotação de você ter alguma briga ou algum tipo de relação negativa com esse concorrente. Não. Existe até um livro chamado Infinite Mindset, que é o livro que trata da mentalidade infinita. O Simon Sinek tem um livro chamado Infinite Games, e ele usa um termo interessantíssimo, que chama-se Worthy Rival. É um termo em inglês que representa um rival digno. Então olha que legal, vou mostrar de novo na tela de vocês essa ferramenta. Então, central, rivalidade entre concorrentes. Mas de novo, a rivalidade não precisa ser negativa. Existe esse conceito de um rival digno, concorrentes que nos ajudam até a buscar a melhoria. Dando uma boa noite aqui para Marli. Olá Marli, tudo bem? Obrigado você ter se juntado a nós. Também Rosângela, é um prazer, a gente acabou de começar aqui o nosso bate-papo. Então é um bate-papo sobre as tendências do mercado e a gente está começando apresentando a ferramenta 5 forças de Michael Porter, ok? Então é uma das primeiras ferramentas que existem para que a gente possa desenhar cenários, avaliar tendências. E eu estava me referindo aqui à parte central, que é a rivalidade com os nossos concorrentes, ok? Então, primeiro, vamos lembrar que concorrente é quem está ali naquele mercado disputando com você o teu segmento, os teus clientes. E, de novo, é fundamental estudar os concorrentes.
saber se o mercado onde você está é um mercado que tem muitos concorrentes ou é um mercado que tem poucos concorrentes. E, de novo, usando ali o conceito do Infinite Mindset, do Infinite Games, ver se você tem algum concorrente digno de admiração, que ajuda, na verdade, até você buscar melhoria do teu serviço. Tá legal? Acontece que a segunda força do Michael Porter, pessoal, que tá ali do lado, ó, que chama-se ameaça de novos entrantes, na cor vermelha, é porque pode ser que você não tenha muitos concorrentes, mas podem chegar novos concorrentes. E aí que vem o termo barreira de entrada, né? Então, às vezes, vamos supor, você tem uma clínica, você participa de um laboratório, ou você, dentro de um hospital, cuida de uma área e você tem poucos concorrentes na sua cidade ou em regiões próximas. Mas, o que é a força do Michael Porter que está ali, que é a entrada, né? A barreira de entrada? É a possibilidade de virem outras pessoas e acabarem se tornando seus clientes. Na prática, quando você estiver tendo sucesso, isso vai ser algo que vai chamar novos concorrentes. Isso é natural, né? Então a barreira de entrada diz relação até à dificuldade que pode ter no mercado de aparecerem novos clientes. E nós na área de saúde, nós temos que ficar até contentes, porque habitualmente a gente tem uma barreira de entrada um pouco mais alta do que outros negócios. Então, o que isso significa? Não é tão simples assim abrir uma clínica, abrir um laboratório, criar um hospital-dia, criar uma empresa de remoção. Tem muita parte jurídica, tem muita parte regulatória e, de novo, isso não necessariamente é ruim. Outro ponto interessante, gente, investidores adoram comprar, adquirir negócios de barreiras de entrada difíceis, né? Porque, claro, se a barreira de entrada for muito baixa, tem muita gente que vai se aventurar a criar. Agora, se você cria uma empresa de saúde, é uma empresa que está tendo sucesso, tá? E tem investidores que têm teses de quererem, por exemplo, criar uma rede de clínicas de cardiologia, de ortopedia, de psiquiatria, e eles admiram a sua clínica, você vai ser um ótimo alvo, justamente porque existe uma barreira de entrada, tá legal? Então essa, de certa forma, é uma força que quando a gente desenha os nossos cenários, ela tem uma força positiva. Continuando aqui na horizontal, e antes de continuar, deixa eu dar um alô aqui, grande professor Ronaldo, muito bom você estar com a gente aqui nessa live, em que a gente está falando sobre como desenhar cenários, né, avaliar tendências. Obrigado pela participação. E aí, continuando então aqui, gente, ó, na horizontal, tá legal? Na horizontal, ameaça de produtos substitutos. Então, de novo, gente, você tá lá com a tua clínica, tá lá com a tua atividade, aparentemente tá tudo bem, céu de brigadeiro, mas podem vir novos entrantes, que vão ser seus concorrentes, assim como você pode ter produtos substitutos, né? Aí entra muito da inovação. Então, é nesse quadrado que agora na tela de vocês está na cor azul clara que entra o poder da inovação. E por conta da pandemia na Covid, a gente assistiu isso, né? Exemplo, tem vários médicos, vários colegas que estavam com o seu consultório, né, estabilizado, e veio a pandemia, claro, muitos tiveram que fechar as portas das consultas eletivas, e quando houve um processo de reabertura, houve a possibilidade de fazer telemedicina. A telemedicina, gente, que é um termo muito amplo, né? Ela existe há muito tempo, mas o teleatendimento, a teleconsulta, foi só a partir de março do ano passado, pode ser considerado um produto substituto, uma ameaça de produto substituto. Substituto do quê? Substituto da consulta presencial para alguns pacientes. Claro que para não todos, né? Não são todos os pacientes, primeiro, que têm indicação de passar com telemedicina. Segundo, que vão gostar da telemedicina. Mas, sem sombra de dúvidas, se você pegar o teu consultório, parte de alguns pacientes quiseram ir para a telemedicina. E, eventualmente, se você tiver sido um profissional que não fez, né, o caminho para colocar a telemedicina,
pode ser que você perdesse parte dessa clientela, tá? Então, de novo, nessas forças aqui do Michael Porter, essa seria a ameaça dos produtos substitutos, ok? E tem vários outros exemplos, gente. Na indústria farmacêutica, eles têm vários produtos que um entra e substitui um antigo. Na minha área de cardiologia, professor Ronaldo também, a cirurgia cardíaca há 20 anos tinha um volume muito maior do que hoje por conta da hemodinâmica, dos procedimentos de intervenção, dos stents que evoluíram. Então, na nossa área, pessoal, na área de saúde, a gente sabe que a evolução médica, tecnológica, cria com bastante intensidade essa parte de substituições, ok? Bom, vamos dar uma olhada agora nesse eixo vertical, né? Então, no eixo vertical, lá em cima primeiro, na cor verde clara, nós temos ameaça e poder de barganha dos fornecedores. Então, o que significa isso? Lembra que no plano de negócios tem coisas que você faz e tem coisas que você conta com parceiros. Quem são parceiros? Serviços terceirizados e fornecedores, ok? Acontece que você precisa avaliar muito de perto esses fornecedores. Inclusive, para quem está em alguma instituição que tem selo de qualidade, sabe que está lá no manual da qualidade a avaliação desses fornecedores, visitas técnicas, avaliação daquele contrato e assim por diante. Por quê? Porque se um desses fornecedores importantes para você estiver passando por uma dificuldade, ele pode pôr em grande risco a existência do seu negócio. Então, esse é o poder que está na mão dos fornecedores. Outro elemento é que os fornecedores, que está aqui então na nossa vertical, na cor verde, quando eles são mais poderosos que vocês, pode ser que eles imponham alguns preços, né? E quando, do contrário, você, como um prestador de serviço, tem maior tamanho e maior poder de barganha, você começa a se aproximar. Gente, esse é um dos motivos pelos quais está tendo tanta consolidação no mercado de saúde. Então, de novo, ali nos fornecedores, claro que se eu sou uma clínica, um hospital, eu vou comprar medicamentos a um preço. Se eu sou uma rede com 10 hospitais, 30 hospitais, é um outro preço, é um outro poder de barganha, tá? Então, aquela foi a linha relacionada, então, aos poder de barganha dos fornecedores. E agora na cor roxa, para a gente terminar esta ferramenta e passar para a segunda e última ferramenta, tem o poder de barganha dos clientes. Vamos pensar, quantas clínicas, quantos hospitais, se for fazer a análise dos seus clientes, tem um número reduzido quando você pensa em clientes fontes pagadoras. Então, por exemplo, eu posso ser uma clínica que eu tenho lá pacientes particulares, pacientes que passam comigo que têm seguro ou medicina de grupo, que é o convênio, ou tem alguma Unimed cooperativa, mas o fato é que pode acontecer de no meu consultório 50% do movimento vir de uma fonte pagadora, por exemplo, um convênio ou uma operadora de saúde. Isto é uma força, a gente tem que analisar. Por quê? Imaginem vocês que esse convênio, essa operadora, está tendo uma dificuldade financeira, ok? Se acontecer alguma coisa com ele, põe em risco a sua atividade. Ou então, se essa operadora, ela sabe, ela tem a maior participação na minha clínica, sobra menos poder de barganha para você negociar uma tabela, né? Porque você não tem muita escolha, você está sujeito a uma força maior do que a sua. Então, com isso a gente fecha esta ferramenta, gente, tá bom? Que é a primeira ferramenta necessária para analisar a tendência do mercado. Agora vamos dar uma olhada na segunda ferramenta, que é essa que está na tela de vocês. Essa ferramenta muitas vezes é chamado PESTEL Análises, porque PESTEL é um acrônimo, né? Ó, letra P, política, E, economia, S, social, né? Alteração da sociedade, T de tecnologia, E de environment, meio ambiente, e L, legal, jurídica. Então, PESTEL, análises, né? O que é
essa ferramenta? Quando você está olhando e procurando estudar tendências da saúde, você estuda o seu negócio, você estuda aquelas forças de Michael Porter e você precisa prestar atenção em cada uma daquelas letras do Pestel Analysis. Por quê? Porque às vezes tá tudo bem com a tua clínica, você estudou aquelas forças de Porter, mas aí vem uma alteração política e que mudam as coisas no seu negócio. Ou uma inovação tecnológica, ou alguma mudança econômica. A gente sabe disso. Quando a economia vai mal, as empresas, fecham ou demitem colaboradores. Acontece que 70% de quem tem plano de saúde no Brasil é um benefício dado pelas empresas. Então, se a economia vai mal e as empresas vão mal, os convênios vão mal, eles perdem vida e as clínicas podem ir mal. E os hospitais, dependendo do convênio que você atende, pode baixar a ocupação. Então olha que interessante, olha como as coisas estão cada vez mais conectadas e uma alteração dessa ferramenta altera a nossa cadeia de saúde. Covid, gente, uma das grandes análises feitas da pandemia é que é muito raro um evento, como aconteceu com a Covid, alterar todas essas estruturas simultaneamente. Então, de novo, gente, o que é comum acontecer? Você está lá na tua clínica, no teu hospital, e tem uma alteração jurídica, uma nova lei, uma nova regra, vindo da Anvisa ou vindo da ANS, Agência Nacional da Saúde Suplementar, e aquilo acaba interferindo na sua consulta ou na tua internação hospitalar. Ok, isso é comum acontecer. Eu tive uma alteração jurídica, ou eu tive uma alteração do comportamento da sociedade, ou eu tive uma alteração econômica. Agora, o que a pandemia fez e que foi muito impactante? Ela alterou tudo isso daqui de uma vez, simultaneamente, e isso é muito raro. A gente teve alterações políticas, a gente teve alteração econômica, mudança de comportamento da sociedade, disrupção tecnológica, alterações relacionadas ao meio ambiente, e a gente sabe que, inclusive, a própria pandemia, é fruto de toda essa alteração que a gente está vivendo no meio ambiente. A gente dizem que nós vamos entrar na era das pandemias por conta de todo o impacto ambiental, e a gente teve um monte de alteração jurídica, Lembra no passado? Saiu uma lei nova por semana relacionado à adequação da pandemia. E mais do que isso, gente, além do Covid alterar todos aqueles elementos de uma única vez, ele alterou no mundo inteiro, Então tem livros que tratam disso como Global Pestel Analysis, quer dizer, uma análise global de alterações de todos aqueles elementos. Mais uma vez, então, é para isso que a gente precisa ter cada vez mais canais para obter informações que estão fora da nossa expertise de saúde, porque são informações que podem influenciar diretamente a nossa atividade. Então, tendo essas duas ferramentas discutidas, as forças do Michael Porter e a análise Pestel, é como a gente começa a desenhar cenários, tá bom? A gente começa a analisar tendências. E uma coisa importante para quem é empreendedor, então quem é dono de uma clínica ou de um negócio, e para quem também tem um cargo de coordenação, um cargo de gerência, um cargo de diretoria. Muitos projetos que a gente faz, a gente deve levar essa discussão em consideração. E, no mínimo, apresentar 3 possibilidades. Uma possibilidade, vamos chamar de normal, um cenário otimista e um cenário pessimista. Imaginem quem participou de projetos no segundo semestre de 2019, que, claro, era impossível prever o que ia acontecer em 2020. Então, se alguém tivesse desenhado um cenário otimista, regular, normal e um cenário pessimista, enfrentou em 2020 o cenário pessimista e provavelmente até pior do que ele imaginava. Mas voltando, em qualquer projeto que a gente faça. Então, por exemplo, eu quero ampliar 10 leitos de UTI.
Eu quero comprar uma máquina nova de hemodinâmica. Eu quero criar uma outra unidade laboratorial. A gente tem que usar aquelas ferramentas de análise de cenários e traçar 3 possibilidades, 3 caminhos: otimista, normal e pessimista. O normal segue muito de benchmarking de negócios. Então você estima um crescimento de movimento que vai ser lento, mas que deve acontecer com o seu investimento em marketing, tudo aquilo de plano de negócios. Otimista é quando você tem golpes de sorte, né? E os golpes de sorte acontecem. Antes de terminar a live, vou falar uma palavra sobre isso. E o cenário pessimista, gente, são os golpes que a gente poderia chamar de azar, mas na verdade não é a palavra ideal, né? Na verdade são golpes mesmo que acontecem por conta de múltiplas variáveis que a gente acabou de ver junto nessas ferramentas. Para fechar, uma coisa que eu acho legal dizer para vocês. O Jim Collins, né, que é um autor, é um professor nos Estados Unidos de gestão, autor de vários livros, fez um livro, né, que é o Great by Choice, em que ele analisa empresas durante 30 anos. Por que esse livro é interessante nessa discussão de análises? Porque foi uma das poucas vezes que um livro abordou um período tão grande. E ele fez isso, claro, propositalmente, para pegar períodos de economia alta e economia baixa, de conflitos e instabilidade política entre países e depois resolução. E tem um capítulo que ele chama de Return on Luck e também Return on Bad Luck, quer dizer, retorno de sorte e retorno de azar. O que ele quer dizer? Sim, todas as empresas vão ter elementos que podem favorecê-la e elementos que podem prejudicá-la. Mas o que ele viu que fez as diferenças são as empresas que pegaram esses golpes de sorte e potencializaram, sabe? Conseguiram transformar aquilo em grandes oportunidades e alavancar a empresa. Da mesma forma, tiveram momentos que vieram golpes de azar, né? Situações inimagináveis e que prejudicou a empresa, mas que a empresa preparada, resiliente e contando com as suas forças, pôde passar por esse momento, se reestruturar, fazer o famoso turnaround e se reestabelecer no mercado. Ok? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos, obrigado pelo pessoal que participou ao vivo, mas é importantíssimo lembrar que essa gravação, essa live, vai ficar disponibilizada no canal do Infinity Educational e que, quando vocês quiserem, podem acessar, compartilhar, aproveitar e acompanhar as próximas lives que vamos fazer. Um grande abraço e até a próxima.